Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional no formato tradicional. Ontem eu não pude estar aqui com vocês, se eu perceber que ainda estou com alguns resquícios de uma gripe, a voz está um pouco embolada, talvez eu dei um afungado ou outro aqui durante o devocional, mas ontem estava no nível que eu não consegui estar presente. Portanto, deixei uma palavra, uma pregação que eu já havia feito há um tempo atrás sobre Josué capítulo 1, um dos capítulos mais pregados da Bíblia, onde tem aquela famosa frase: seja forte e corajoso. Espero que Deus tenha te abençoado. Por ser uma pregação, não era um tempo, não era uma transmissão dinâmica, né, com poucos minutos. Foi quase uma hora de pregação, mas a nossa ideia aqui é ser dinâmica, ser rápido. E muito obrigado por você estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Lembrando que no sábado também, às 7h30, eu sempre vou colocar aqui um tempo de adoração musical para você orar, cantar junto e ter aquele seu momento devocional com Deus na sua casa ou onde você estiver. Tá bom, gente? Hoje nós vamos ler um texto que está em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo. Deixa eu ver aqui. Versículo 2. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Abre comigo rapidinho aí. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, no meu computador, para poder ler junto com vocês. Maravilha! Enquanto você abre sua Bíblia também, deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda muito para que nossa transmissão alcance outras pessoas e mais gente possa ser edificada pelo que nós temos semeado aqui, ok? Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, olha o que está escrito. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Olha que versículo profundo e tocante para nós. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Gente, Eclesiastes é um livro escrito, digamos, na velhice de Salomão, por assim dizer. E ele já está um tanto quanto enfadado e cansado de procurar na vida prazeres eternos e não encontrar. Então, por exemplo, tem um termo deste livro em que ele fala assim: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? Ou seja, ele procura muitas coisas na materialidade, nas coisas materiais, não encontra. Ele vai demonstrando um pouco de frustração durante essa escrita de Eclesiastes. Porém, não é pelo fato de Salomão demonstrar frustração em muitos traços desse livro que nós podemos desconsiderar isso aqui, porque nisso há uma lição muito preciosa. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Olha que interessante. Para a nossa sociedade, é muito difícil racionalizar isso aqui, colocar isso aqui em perspectiva, porque nós somos uma sociedade que está constantemente em busca de prazer. É claro que todo ser humano sempre buscou prazer em qualquer tempo da sua história, mas nós somos, digamos assim, viciados em sensação de prazer. Quer ver um elemento que é muito bom para gerar prazer no ser humano? As redes sociais. O design, a inteligência, a experiência que o usuário tem ali é totalmente focada em descargas de prazer instantâneas e automáticas. Por isso que é muito difícil alguém que tem uma rede social largá-la. Se você já teve a necessidade de ficar sem redes sociais durante um período de tempo, você há de reconhecer que teve até sintomas de abstinência, porque você está tão acostumado àquela descarga de prazer através de diversas coisas, inclusive o prazer que há em estar por dentro das novidades. O que é que está acontecendo? O que está fazendo? Quem está falando? Como está falando? Tudo isso são coisas que existem no ser humano que as empresas, através de diversos estudos, pesquisas de investimento, elas descobriram como monetizar em cima disso. Mas observe que Salomão ele diz que existe um valor em estar na casa do luto. Nós vamos combinar aqui que é muito melhor estar numa festa de aniversário
Principalmente se for aniversário de criança. Que aí, meu irmão, tem comida que não acaba mais, é doce, é salgado, é bolo, é tudo. Do que estar num funeral, não é verdade? Eu não vejo, não conheço ninguém que tenha prazer em estar no funeral. Ah, Thiago, meu sonho é estar num funeral. Não. Funeral você vai porque você ama a pessoa que infelizmente partiu. Você quer prestar uma homenagem, você quer estar ali às vezes com os parentes, né? Talvez você não seja conectado à pessoa que faleceu, mas você é conectado aos parentes. E aí você quer estar ali também consolando o seu amigo. Mas por que que Salomão fala isso? Porque estar na casa do luto, ele te coloca em contato com uma realidade imutável de que um dia a morte chega para todas as pessoas. A realidade imutável de que um dia a morte chega para todas as pessoas. E estar em contato com esse fato te faz refletir sobre muitas coisas da vida. Gente, são incontáveis as lições que nós podemos tirar do sentimento que nos invade quando nós estamos diante da morte de um terceiro, uma pessoa próxima que faleceu, e na grande maioria das vezes a morte é inesperada, tá? Tiago, por que não 100% das vezes? Porque às vezes pode ter, por exemplo, um parente que você já tenha sido avisado dos médicos que ele pode falecer a qualquer momento, então você já espera. Mas na grande maioria das vezes, a morte ela é inesperada, porque por mais que você tenha um parente, digamos, de idade avançada, ou numa enfermidade que já está muito avançada, você ainda tem aquele desejo, aquele sentimento, aquela torcida que a pessoa se recupere, que a pessoa saia dali. Então a morte ela nos pega ela nos pega sem sobreaviso, ela nos pega de surpresa. Mas de todas as coisas que nós podemos tirar de reflexão sobre o contato com a morte, eu quero enfatizar a seguinte questão. Quando nós estamos diante da morte, nós refletimos na realidade de que o nosso tempo em vida ele é limitado. O ser humano ele tem a sensação de eternidade, mas muitas vezes ele deixa de perceber que o tempo aqui em vida é limitado. Quando você vai envelhecendo, vai chegando e passa um pouco da fase adulta, o tempo vai passando, você começa a ter mais noção de que o tempo é limitado, porque o seu vigor físico não é mais o mesmo, a sua disposição não é mais a mesma, a sua capacidade de aprendizado já não é mais a mesma. Então, quando você é adolescente, é uma criança, é um jovem, você acha que vai ter aquela energia para o resto da vida. Até que as primeiras dores começam a chegar, até que você não consegue mais virar uma noite e está tranquilo no outro dia. Você não consegue mais ir para uma festa e ficar em pé o tempo todo, se procura já um lugar para sentar, porque as dinâmicas da vida mudam. Você começa ali a se adaptar a uma nova realidade fisiológica, por assim dizer. Mas existem também questões emocionais que vão mudando com o passar do tempo. A forma com que um adulto sente paixão, com que um adulto ama algo, se dedica a algo, é diferente da paixão juvenil, da paixão de um adolescente. Você há de convir que é até mais seguro, mais saudável que um adulto se apaixone como um adulto do que como um adolescente, porque o adolescente ele é um pouco mais inconsequente ali, não é mesmo? Então observe que se o tempo é limitado, você precisa então usar bem o tempo que você tem. E quando eu falo usar bem o tempo que você tem, diz respeito a gastar a vida naquilo que você de fato acredita que faz a diferença na vida de alguém. Vou te dar um exemplo. Desde o início desse ano, nós temos feito aqui devocionais diários, segunda a sexta, 7h30 da manhã. Eu não tenho filhos, por exemplo, mas eu penso que se eu tivesse um filho e eu morresse, de tantos devocionais que tem aqui, o meu filho poderia minimamente aprender comigo algumas coisas que eu penso sobre a palavra de Deus. Entende? Eu tenho então aqui um arquivo, uma forma de abençoar pessoas, não apenas no momento da transmissão, mas também pessoas que vão consultar o canal quando o devocional acabe, ele fica disponível, gravado para qualquer um. Então eu tenho uma profunda sensação de que eu estou acrescentando algo positivo para a vida de alguém, de que alguém pode e está tendo a sua vida transformada pelo contato com a palavra de Deus. Não é porque eu estou falando, é porque nós estamos falando da palavra. Eu não tenho poder algum, mas a palavra de Deus que nós estamos lendo, que nós estamos meditando, que nós estamos comentando, ela tem um poder transformador inimaginável. Eu acredito tanto nisso que todos os dias nós estamos aqui para conversar da palavra de Deus.
Então, mesmo que eu ainda tenha muitos sonhos em vida, muitas coisas que eu desejo realizar, que eu desejo viver, se Papai do Céu resolver me levar hoje, pode ter certeza, eu vou grato por aquilo que eu vivi e grato por aquilo que eu pude contribuir no mundo. A minha pergunta é: se hoje fosse o último dia da sua vida, você tem essa sensação de completude, essa sensação de que pôde fazer o bem com aquilo que Deus te deu, pôde fazer o máximo com as oportunidades que Deus te deu? Então, essa sensação de que o tempo é limitado e que nós precisamos usar bem o tempo que temos, nos conduz a vivermos uma vida com propósito, uma vida intencional. Aqui, gente, vem um grande desafio do nosso tempo. Qual é? É que muitas vezes as pessoas, para tentarem disfarçar uma vida sem propósito, elas acabam preenchendo o seu vazio com uma carga muito grande de prazeres imediatos. E ela vai acumulando prazeres imediatos por cima de prazeres imediatos para poder disfarçar o vazio que ela tem. Nós nunca tivemos, preste atenção, nós nunca tivemos uma sociedade tão drogada quanto a nossa. Exatamente isso que você ouviu. Nunca houve tanto consumo de drogas na sociedade quanto a nossa sociedade. E o que é que as drogas fazem? Elas trazem um prazer imediato de nível muito acima do normal, que você não consegue encontrar em outras experiências da vida. E essas descargas de prazer imediato, elas são viciantes. Por quê? Porque o ser humano não consegue encontrar em outras experiências uma descarga de prazer tão grande quanto aquela substância dá ao cérebro. Só que aquele prazer imediato, da mesma forma que ele vem rápido, ele vai embora rápido também. Aí vem um ciclo de vício, a pessoa vai se viciando e buscando aquilo cada vez mais e mais. Porém, a pessoa continua vazia. Por mais descarga de prazer que ela sinta numa substância, numa droga ilícita, ela vai tendo a vida cada vez mais vazia, porque enquanto ela tenta preencher a vida com esse excesso de prazer imediato, ela está deixando de preencher a existência dela com um senso de propósito. Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que estavam vivendo crises na área profissional, em termos de propósito, né? Tiago, eu não encontro propósito naquilo que eu estou fazendo, isso aqui está dando um bug na mente, não estou conseguindo. Aí, de repente, a pessoa teve um filho, e filho traz uma demanda financeira diferente, né? Você tem ali que tem uma nova pessoa que você tem que sustentar, uma pessoa que não gera riqueza, não traz dinheiro para dentro de casa e que gera gastos. Então tem alimento, a segurança, a saúde do filho, as roupas, tudo isso. Então a pessoa, por conta do propósito do filho, ela agora encontrou sentido no trabalho dela. Falou: olha, eu não gosto muito da profissão que eu exerço, mas a graça de Deus em me dar capacidade para sustentar o meu filho, aquilo gera o meu senso de propósito. Tiago, eu agora acordo energizado, eu acordo focado, eu acordo entusiasmado para trabalhar, porque eu sei que quando eu chegar em casa, eu vou encontrar o meu filho, a minha filha que eu tanto amo, eu vou encontrar no fruto do meu trabalho, que é o salário, uma possibilidade de dar um sustento, de dar uma boa vida para ele, de poder proporcionar experiências e sonhos. Então note que uma coisa ocorreu, o filho nasceu e aquele filho gerou um senso de propósito, e o senso de propósito mudou completamente a perspectiva da pessoa sobre o trabalho. E mesmo que seja uma atividade que ela não tem tanto prazer em fazer, mas ali encontrando propósito, aquilo se torna mais suportável. Gente, a vida, ela não é fácil para ninguém. Porém, ter propósito faz com que os sofrimentos dessa vida sejam suportáveis. Ter propósito não vai te isentar das dores da vida, não, mas vai fazer com que as dores da vida sejam suportáveis. Por quê? Porque o propósito, ele traz um senso de recompensa, um senso de prêmio, e um prêmio que é maior do que todo o sofrimento que você imaginar. Talvez você se pergunte por que algumas pessoas, por exemplo, elas conseguem superar uma grande perseguição, seja na área cultural, na área política, na área esportiva, qualquer área que você imaginar. A pessoa é perseguida nas redes sociais, perseguida na mídia, mas ela não esmorece, pelo contrário, parece que ela tem mais vida, ainda mais força, mais vigor para poder lutar por aquilo que ela acredita. Por que essa pessoa tem vigor diante de tanta oposição? Porque ela tem um sentimento claro dentro dela de que aquela luta,
aquela ideia, aquilo que ela defende, vai trazer para o mundo um impacto maior do que a perseguição que ela sofre. Entende? Então, o propósito, ele te dá força para você enfrentar os sofrimentos da vida. Então, quando você está na casa do luto, você está num funeral, Eclesiastes 7:2, Salomão fala, melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. Você começa a perceber que a vida, nesse plano, ela vai passar, o nosso tempo é limitado, nós vamos morrer. E com um tempo limitado, você passa agora a precisar usar esse tempo com propósito. E tendo propósito, você ganha mais força para lidar com a vida. Aquilo que era motivo de desistência para você, você agora tem uma força interior tão profunda que você passa por aquilo sem nem pestanejar. Entende? Então o que eu quero passar hoje no devocional para cada um de nós? Nós precisamos ter uma vida com propósitos, que é justamente o título de um dos livros mais vendidos dos últimos anos aqui no Ocidente, do pastor Rick Warren, um pastor americano. Ele tem esse livro muito conhecido, alguns de vocês já devem ter lido, Uma Vida com Propósitos. Isso muda completamente a perspectiva que nós temos sobre todas as coisas que nós vivemos. Seja de um tempo de um ócio produtivo, por assim dizer, um tempo de entretenimento, ou seja, numa grande missão de vida. Então, por exemplo, um médico, talvez, ele esteja tendo uma crise no seu interior porque ele não encontra propósito naquilo que ele faz. E de repente ele lida com um paciente que está entre a vida e a morte. E aquele tratamento que ele faz livra o paciente da morte, ressignifica a vida do paciente. Ele finalmente encontra propósito no serviço. Ele encontra propósito em se doar por alguém. E eu quero fechar o nosso devocional de hoje falando sobre isso. A nossa sociedade nos ensina a nós fazermos as coisas, a vivermos a vida de um modo a recebermos mais e mais dos outros. Só que não existe propósito maior do que em se entregar pela vida do outro. Quando você não tem filhos, por exemplo, é muito comum que você sonhe em acumular. Seja acumular dinheiro, seja acumular experiência. Tem gente que fala assim, eu não quero ser rico, mas eu quero ter uma condição de viajar, uma condição de ir para restaurantes diferentes, eu gosto de restaurante culinário. Eu quero ter uma condição para estar com uma pessoa amada num lugar legal, passando uma experiência legal. Só que quando se tem filho, quem é pai e quem é mãe aqui vai comprovar o que eu vou dizer. A maior alegria não é você receber algo, é você proporcionar algo para alguém, né? Quem tem essa experiência de ser pai, de ser mãe, de ser avó, avô, tio, tia, ou pode ser uma criança que não tem um vínculo sanguíneo contigo, mas você tem um afeto ali pela criança, você tem esse prazer em fornecer, em proporcionar, em se entregar pela vida dessa pessoa. O polo de prazer que você tinha mudou. Agora não é sobre a vida lhe dar algo, é sobre você oferecer vida para alguém. É sobre você proporcionar uma bênção na vida de alguém. Então, o senso mais profundo de propósito que um ser humano pode encontrar é em gastar a sua vida no serviço para um terceiro. Meu irmão, minha irmã, quando você encontrar essa graça de Deus, essa alegria, esse entusiasmo em gastar a sua vida, em gastar a sua energia, em gastar os seus recursos para abençoar a vida de alguém, pode ter certeza que todo o seu senso de alegria, de entusiasmo, de realização vai ser profundamente transformado. Está vivendo uma crise de propósito hoje? Procure servir alguém. Procure abençoar alguém. Você vai ver que essa crise vai embora rapidinho e você vai encontrar muito prazer no teu cotidiano, na tua rotina que muitas vezes você tanto despreza. Isso é uma grande lição, uma dentre muitas que podemos tirar de Eclesiastes 7:2, essa fala tão preciosa do sábio Salomão. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Você abraçou de fato que Deus quis ministrar o seu coração? Então vamos orar juntos para nós encerrarmos esse devocional de hoje. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Eu quero te pedir, Deus, para que o Senhor derrame profundamente no coração de cada um dos que estão nos assistindo nesse momento um senso de propósito eterno, um sentimento de realização, de que a vida está valendo a pena, porque está sendo vivida debaixo de um propósito que o Senhor deu. Eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito fale profundamente a cada coração através dessa reflexão. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo, comenta aqui abaixo sobre como Deus falou teu coração, teu feedback é uma bênção para mim. Glorifica ao Senhor por cada um dos feedbacks
que temos recebido a cada devocional. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, estamos juntos. E nesse sábado, adoração musical aqui no canal também, às 7h30 da manhã, tá bom? A gente se vê por aí. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.